Muito bem, nós vamos ler um texto bíblico, um texto da palavra de Deus, em João, capítulo 3, versículo 16. João 3,16. Diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Esse é chamado o texto áureo da Bíblia, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Não é primogênito, é unigênito, é o Filho único, né? Coeterno com o Pai. Ele é o próprio Deus e desceu até este mundo para morrer pelos nossos pecados. Diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Qual que era o problema que estava acontecendo? É que quando o homem desobedeceu a Deus, Deus perfeito teria que fazer o quê? Uma justiça perfeita. Os irmãos entendem isso? Deus, sendo perfeito, teria que fazer uma justiça perfeita. Então, quando o homem pecou, se tornou condenado pelo seu pecado, distanciado de Deus, separado de Deus, morto em delitos e pecados. Então nós tínhamos uma dívida com Deus impagável, impagável. Sabe quando você tem uma dívida que você não tem condições de pagar? Essa era a nossa dívida com Deus, e o nome dessa dívida é pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A nossa dívida era com Deus, e não havia como pagar. Só que nós, seres humanos, nós somos teimosos, né? A gente começa a imaginar que tem condições de pagar essa dívida, através de obras, né? Através de bondades, mas só que o pecado continua lá, e a dívida continua lá, e não tem boas obras, porque a Bíblia diz assim que pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não tinha como pagar, a dívida era impagável. E daí Jesus, o que ele fez? Ele disse: eu pagarei a dívida no lugar deles. Essa dívida foi paga a quem? A Deus. A dívida era com a justiça de Deus. A Bíblia diz que foi pago um alto preço na cruz. E lá quando Jesus morre na cruz, ele estava pagando o preço do meu pecado, do teu pecado e do pecado de toda a humanidade. Isso é o Natal. Quando Jesus vem, ele vem por tua causa, por minha causa, por causa da humanidade, para pagar o preço. Tem uma história de um homem que ganhou uma grande herança, Daí tinha até o documento dessa herança. Mas como ele era analfabeto, ele não conseguia ler aquele documento, e ele achava bonito aquele documento, um documento vindo da realeza. Ele pegou e fez um quadrinho, e colocou lá na parede do quarto dele aquele quadrinho, que era o documento que lhe dava direito a riquezas enormes. E aquele homem ficou doente, sempre muito pobre, e um dia alguém
chegou lá para visitar o médico e viu aquilo na parede e descobriu que aquele homem era um dos homens mais ricos daquele povo. Mas tinha um problema, ele não sabia. Ele tinha até na parede ali o documento, mas ele não sabia. E por isso ele não podia usufruir daquela riqueza. O nosso documento da nossa riqueza está aqui. Todos nós temos em potencial o perdão absoluto de todos os pecados e a salvação eterna. Mas muita gente, por não saber e por não crer e por não confiar e por não entregar a vida ao Senhor Jesus, muita gente vai morrer ainda condenada sem saber que a dívida foi paga. Porque é necessário que você, para usufruir, creia. É necessário que você confie. É necessário que você entregue o seu coração ao Senhor Jesus. É necessário que você reconheça. A Bíblia diz: se confessarmos com a nossa boca, Ele confessará o nosso nome diante do Pai para a nossa salvação. Então, potencialmente, o Senhor morreu por todos. Mas para você usufruir, você tem que tirar o quadrinho da parede, olhar, ver e dizer: Senhor, coloque o meu nome aí no livro da vida, porque eu quero passar a eternidade contigo, porque a minha dívida está paga. A dívida é com Deus, mas está paga. Se você não fez isso ainda, se você não entregou o coração a Jesus, se você se mantém rebelde contra o Senhor, eu, como ministro do Evangelho, eu te aconselho neste momento a entregar o coração ao Senhor Jesus. É muito simples, é só reconhecer que Ele te salvou, é só reconhecer que na cruz foi por você. É só reconhecer que nada que você possa fazer vai te salvar, exceto crer no Senhor Jesus como único e todo suficiente Salvador. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus hoje, fale aí consigo e com Deus, entregando o seu coração ao Senhor Jesus. Vamos orar. Fale com o Senhor nesse momento. Feche seus olhos. Feche seus olhos e fale com Deus. Eu sempre digo que culto só é culto com a presença de Jesus. Então eu quero te dizer que Ele está aqui. Está do teu lado. E está ávido, ansioso para ouvir você dizer: Senhor, eu creio, eu quero, me perdoe, me aceite. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque o Teu Evangelho, mesmo sendo simples para entender, depende, Senhor, do toque do Teu Espírito que está aqui e de abrirmos o nosso coração a Ti e aceitarmos o sacrifício do Senhor. Eu peço agora por aquela alma, por aquela vida, por aquele coração que está se entregando ao Senhor neste momento. Peço que o Senhor cele com o Espírito Santo, que o Senhor perdoe, limpe e transforme esse coração, ó Deus. Que neste momento possa estar havendo alegria no céu, porque a Tua palavra diz que há alegria no céu por alguém que se arrepende. Esteja abençoando, Senhor, todas as vidas que estão entregando hoje a Ti
o coração. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar, até que eu encontrei o amor em seu bondoso olhar, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar, seu corpo vi na rude cruz, sofrendo ali por mim. Eu ouvi a voz do meu Jesus, por ti morri assim, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar, transformou meu ser, todo meu viver, seu maravilhoso olhar, em contrição, então voltei à fonte desse amor, perdão e paz em Cristo achei, pertenço ao Salvador, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso seu maravilhoso, mais uma vez, seu maravilhoso.